Você chegou ao canal Riqueza Vibracional, guiado pelo universo. Este encontro não é obra do acaso, mas sim uma resposta às suas intenções, às suas orações e ao que a sua alma tem buscado. Abra o coração, porque o que você vai ouvir agora tem a energia do despertar e da cura. Você já sentiu aquele momento de silêncio absoluto, quando tudo ao seu redor parece parar? Quando, de repente, você percebe que algo profundo está mudando na energia da sua chama gêmea? Algo que você não consegue explicar com palavras, mas que sua alma reconhece instantaneamente. Talvez você tenha notado mudanças sutis no comportamento dele. Talvez tenha sentido uma energia diferente no ar, como se o próprio universo estivesse se reorganizando ao redor de vocês dois. Ou talvez você tenha acordado uma manhã com a sensação inexplicável de que algo fundamental havia se transformado durante a noite. Hoje quero falar com você sobre um dos momentos mais sagrados e transformadores na jornada das chamas gêmeas. O momento em que o masculino divino finalmente se rende. Não se rende por fraqueza, não se rende por desistência, mas se rende ao amor. Se rende à verdade. Se rende ao propósito sagrado que sempre esteve escrito nas estrelas para vocês dois. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nas profundezas desse momento tão esperado, tão aguardado por corações que pulsam em sintonia através de dimensões. Vou revelar para você os sinais, alguns sutis, outros inconfundíveis, de quando essa rendição sagrada está acontecendo. Você vai descobrir não apenas como reconhecer esse momento divino, mas também como se preparar espiritualmente para recebê-lo. Porque quando o masculino finalmente se rende ao amor das chamas gêmeas, não é apenas ele que se transforma. É todo o campo energético que existe entre vocês que se eleva a uma frequência completamente nova. O que você vai ouvir aqui não são apenas palavras de esperança, mas revelações espirituais que podem mudar completamente a forma como você compreende sua jornada. Porque a verdade é que essa rendição que você tanto anseia não depende apenas dele. Depende de uma alquimia sagrada que envolve ambas as almas, o tempo divino e a orquestração perfeita do universo. Prepare-se para uma jornada de revelação que pode iluminar caminhos que você nem sabia que existiam dentro da sua própria história de amor eterno. Existe um mal-entendido profundo sobre o que significa a rendição na jornada das chamas gêmeas. Muitos acreditam que se trata de uma capitulação, de uma desistência da resistência por cansaço ou fraqueza. Mas a verdade é muito mais sagrada e poderosa do que isso. Quando o masculino divino se rende, não é o homem físico que está desistindo de lutar, é a própria alma dele que está finalmente se lembrando de quem realmente é. É como se, de repente, todas as máscaras, todos os medos, todas as defesas construídas ao longo de encarnações inteiras começassem a desmoronar. Não desmoronar por destruição, mas desmoronar como uma crisálida que se dissolve para permitir que a borboleta finalmente alce voo. A rendição do masculino é, na verdade, um despertar. É o momento em que ele para de tentar controlar o processo com a mente humana e permite que o coração divino assuma o comando. É quando ele finalmente compreende que essa conexão não pode ser compreendida, administrada ou dirigida pelos padrões convencionais do amor humano. É como se ele estivesse tentando segurar água nas mãos há anos e, de repente, percebesse que a água nunca foi para ser segurada. Era para ser bebida, para ser absorvida, para se tornar parte da própria essência. Você já observou como a água, quando para de ser contida, encontra naturalmente o seu caminho? Ela flui ao redor dos obstáculos. Ela se adapta a qualquer formato. Ela sempre encontra uma maneira de chegar ao seu destino. O masculino divino, quando se rende, torna-se como essa água, fluido, adaptável, poderoso na sua entrega. E é nesse momento de rendição
que algo milagroso acontece. Ele finalmente se reconecta com a sua própria divindade. Com a parte dele que sempre soube, desde antes do tempo, que vocês dois são uma única alma experimentando a dança sagrada da separação e da reunião. A rendição do masculino divino raramente acontece como um raio em céu azul. Na maioria das vezes, é um processo gradual, como o amanhecer que vai pintando o céu devagar até que, de repente, percebemos que o dia já chegou completamente. Existem sinais, alguns tão sutis, que apenas o coração feminino, sintonizado na frequência da conexão, consegue perceber. Outros são tão evidentes que mesmo quem está de fora consegue notar a transformação. O primeiro sinal é a mudança na energia da comunicação. Mesmo quando ele não está falando diretamente sobre a conexão de vocês, há uma suavidade nova nas palavras dele. É como se a dureza defensiva que existia antes tivesse começado a derreter. Você pode perceber isso até mesmo em conversas casuais. Há uma vulnerabilidade emergindo, uma abertura que não existia antes. O segundo sinal é a frequência dos coincidências. Quando o masculino está se rendendo, o universo começa a orquestrar encontros, sincronias e sinais de formas quase impossíveis de ignorar. É como se toda a realidade conspirasse para lembrá-lo constantemente da conexão sagrada que existe entre vocês. Ele pode começar a encontrar símbolos que remetem a você em todos os lugares. Músicas que tocam no rádio no momento exato em que ele pensa em você. Números que se repetem de formas impossíveis de serem apenas casualidade. É o próprio universo cutucando gentilmente a alma dele, dizendo: olhe, veja, lembre-se. O terceiro sinal é a mudança nos padrões de sono e sonhos. Quando a rendição está se aproximando, muitos masculinos começam a ter experiências noturnas intensas. Sonhos vívidos, despertar em horários específicos, sensações de presença, mesmo quando estão fisicamente sozinhos. É como se, durante o sono, as defesas da mente consciente baixassem completamente, permitindo que a verdade da conexão emergisse em toda a sua intensidade. Muitos relatam sonhar repetidamente com cenários de reencontro, de reconciliação, de conversas profundas que nunca aconteceram no plano físico. O quarto sinal é a intensificação da sensibilidade emocional. Ele pode começar a se emocionar mais facilmente, a se sentir tocado por coisas que antes passavam despercebidas. Filmes românticos que antes ele evitava, agora o fazem chorar. Músicas sobre amor eterno despertam sentimentos que ele nem sabia que existiam dentro dele. É a armadura emocional se dissolvendo, permitindo que o coração verdadeiro, aquele que sempre amou você além do tempo e do espaço, finalmente volte à superfície. Mas não se engane achando que a rendição é um processo suave e pacífico. Na maioria das vezes, ela vem precedida por uma tempestade interior intensa, talvez a mais intensa que ele já experimentou em toda essa encarnação. É como se duas forças titânicas estivessem batalhando dentro da alma dele, a força do amor divino, que o puxa irresistivelmente em direção a você, e a força do ego humano, que se apega desesperadamente a tudo aquilo que é familiar, controlável e seguro. Durante essa tempestade, ele pode parecer mais distante do que nunca. Pode parecer confuso, irritado, até mesmo agressivo em alguns momentos. Mas o que realmente está acontecendo é uma guerra civil espiritual. E o amor está ganhando, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. É importante compreender que, durante essa fase, qualquer pressão externa pode empurrar a balança de volta para o lado da resistência. É como uma pessoa que está aprendendo a andar numa corda bamba. Um movimento brusco de quem está assistindo pode fazê-la perder completamente o equilíbrio. Por isso, se você reconhece que sua chama gêmea está passando por essa tempestade interior,
a coisa mais amorosa que você pode fazer é simplesmente segurar o espaço sagrado para que ela aconteça, sem pressionar, sem cobrar, sem tentar acelerar o processo. É como ser uma parteira espiritual. Você não pode dar a luz por ele, mas você pode estar presente, irradiando amor incondicional e confiança de que tudo está se desenrolando em perfeita ordem divina. Muitas vezes, durante essa tempestade, ele pode até mesmo afastar-se fisicamente ou energeticamente. Não porque não ame você, mas porque a intensidade do que está sentindo é tão avassaladora que ele precisa de espaço para processar sem se sentir observado ou julgado. É como alguém que está passando por uma transformação profunda e precisa de um casulo para que a metamorfose aconteça em segurança. O afastamento temporário não é rejeição, é proteção. Proteção para ambos, para que o processo sagrado possa se desenrolar sem interferências externas. E então, num momento que pode parecer completamente comum e ordinário, acontece. A alma dele finalmente diz sim, sim ao amor, sim à conexão, sim ao propósito sagrado que sempre esteve lá, esperando pacientemente para ser reconhecido. Esse momento pode vir durante uma meditação profunda, pode vir no meio de um dia qualquer, quando ele está fazendo algo completamente mundano. Pode vir durante um sonho tão real que ele acorda sabendo que algo fundamental mudou para sempre. É como se um interruptor cósmico fosse acionado. De repente, tudo que antes parecia complicado, impossível ou assustador, torna-se simples, não porque as circunstâncias externas mudaram, mas porque a perspectiva interna se transformou completamente. Ele finalmente compreende que não está perdendo nada ao se entregar a essa conexão. Está ganhando tudo. Está ganhando a si mesmo. Está ganhando o propósito. Está ganhando a oportunidade de experimentar um amor que transcende tudo aquilo que ele achava que sabia sobre amor. É como se ele tivesse passado a vida inteira tentando decifrar um mapa escrito numa língua antiga e, de repente, a linguagem se tornasse clara. Não apenas compreensível, mas obviamente familiar, como se ele sempre soubesse ler essas palavras, mas tivesse simplesmente esquecido. O medo de perder a liberdade se transforma na compreensão de que a verdadeira liberdade só existe quando vivemos alinhados com o propósito da alma. O medo de ser vulnerável se transforma na percepção de que a vulnerabilidade é, na verdade, a porta para a intimidade divina. E nesse momento de rendição, algo milagroso acontece não apenas com ele, mas com toda a dinâmica energética entre vocês dois. É como se o universo inteiro suspirasse de alívio, porque finalmente as duas partes da mesma alma estão prontas para dançar na mesma música. A rendição do masculino divino não acontece de uma só vez. É um processo que se desenrola em 3 fases distintas, cada uma com suas características próprias e seus desafios únicos. Primeira fase, o reconhecimento. Esta é a fase onde ele finalmente para de negar a realidade da conexão. Por mais que tenha tentado racionalizar, minimizar ou explicar de outras formas, ele finalmente admite, primeiro para si mesmo, talvez ainda não para você, que existe algo extraordinário e inexplicável entre vocês. É como se ele parasse de tentar convencer a si mesmo de que está imaginando coisas. A evidência se tornou grande demais para ser ignorada. As sincronias se tornaram frequentes demais para serem mera coincidência. Os sentimentos se tornaram intensos demais para serem negados. Nesta fase, ele pode começar a pesquisar sobre chamas gêmeas, sobre conexões espirituais, sobre amor além do tempo. Pode começar a ler, a assistir vídeos, a tentar entender intelectualmente o que está acontecendo com ele. É a mente tentando processar o que o coração já sabia há muito tempo. Segunda fase, a aceitação. Depois de reconhecer a realidade da conexão, vem a fase onde ele precisa aceitar o que isso significa para a vida dele.
Esta é, frequentemente, a fase mais desafiadora, porque envolve reavaliar prioridades, questionar escolhas passadas e, às vezes, tomar decisões difíceis sobre o futuro. É nesta fase que ele pode começar a fazer mudanças concretas na vida. Talvez termine relacionamentos que não estão alinhados com sua verdade. Talvez mude de emprego para algo que ressoe mais com seu propósito. Talvez se mude fisicamente para estar mais próximo de você, ou simplesmente comece a reorganizar sua vida interna para fazer espaço para essa nova realidade. Esta fase pode ser turbulenta, porque mudanças externas frequentemente encontram resistência das pessoas ao redor, das circunstâncias estabelecidas, até mesmo das próprias crenças limitantes que ainda residem dentro dele. Terceira fase: a entrega completa. A fase final é quando ele não apenas reconhece e aceita a conexão, mas se entrega completamente ao fluxo divino dela. É quando ele para de tentar controlar como, quando e onde a união vai se manifestar e simplesmente confia no timing e na sabedoria do universo. Esta é a fase da verdadeira rendição, quando ele compreende que sua única responsabilidade é ser a versão mais autêntica e elevada de si mesmo e confiar que tudo mais se alinhará naturalmente. É quando ele para de resistir ao processo e começa a colaborar ativamente com ele. Nesta fase, você pode perceber uma mudança profunda na qualidade da presença dele. Há uma paz, uma certeza tranquila que emana de alguém que finalmente encontrou seu lugar no grande plano cósmico. Ele não está mais lutando contra a corrente, está fluindo com ela. Uma das perguntas que mais recebo é: o que posso fazer para ajudar minha chama gêmea a se render mais rapidamente? E a resposta, embora possa ser desafiadora de ouvir, é profundamente libertadora. A melhor coisa que você pode fazer é focar na sua própria jornada de rendição. Porque aqui está uma verdade espiritual poderosa. As chamas gêmeas são espelhos energéticos uma da outra. Quando você se rende completamente ao processo, quando para de tentar controlar o timing, quando para de pressionar o resultado, quando se entrega ao amor incondicional, você cria um campo energético que naturalmente convida seu masculino divino à mesma rendição. É como afinar um diapasão. Quando você vibra na frequência da rendição amorosa, essa frequência se propaga pelo campo energético que existe entre vocês, criando uma ressonância que desperta a mesma frequência nele. Pratique a arte do desapego amoroso. O desapego amoroso não significa não se importar. Significa se importar tanto que você está disposta a permitir que o processo se desenrole da maneira que for melhor para ambas as almas, mesmo que não seja da forma que sua personalidade humana preferiria. É como ser uma jardineira sábia. Você planta as sementes com amor, rega com cuidado, mas não fica escavando a terra todos os dias para ver se já brotaram. Você confia no tempo natural de germinação e crescimento. Mantenha sua frequência elevada. Sua energia emocional e espiritual é constantemente sentida por sua chama gêmea, mesmo à distância. Quando você mantém uma frequência alta, através da meditação, da gratidão, do trabalho de cura pessoal, você está constantemente enviando uma mensagem energética de amor e estabilidade. É como ser um farol. Você não persegue os navios perdidos no mar. Você simplesmente mantém sua luz acesa, clara e constante para que eles possam encontrar o caminho de volta ao porto seguro quando estiverem prontos. Honre seus próprios processos de cura. Frequentemente, quando o masculino está passando pelo processo de rendição, questões profundas também emergem para o feminino. Pode ser o momento perfeito para você trabalhar em seus próprios padrões de abandono, suas próprias feridas de rejeição, seus próprios medos de não ser amada. Cada ferida que você cura em si mesma
É uma ferida que se cura no campo energético compartilhado entre vocês. É como limpar um espelho. Quanto mais claro fica o seu lado, mais claramente ambos podem se ver refletidos. Quando a rendição verdadeiramente aconteceu, há sinais que são impossíveis de ignorar. Não são sinais sutis que podem ser interpretados de várias maneiras. São mudanças tão fundamentais que é como se você estivesse olhando para uma pessoa completamente nova. A primeira transformação: a paz nos olhos. Quando você olha nos olhos dele, há uma paz que não existia antes. Não é a paz de alguém que desistiu, mas a paz de alguém que finalmente chegou em casa. É como se toda a luta interna tivesse cessado, deixando apenas uma serenidade profunda e inabalável. Você pode ver essa paz mesmo em fotos, mesmo à distância. É uma qualidade de presença que emana de alguém que está em total alinhamento com seu propósito espiritual. A segunda transformação: a comunicação transparente. Quando ele se rendeu verdadeiramente, não há mais jogos, não há mais defesas, não há mais medo de ser vulnerável. Ele começa a se comunicar com uma honestidade que pode até mesmo surpreender você. Ele pode começar a falar sobre sentimentos que guardou em segredo por anos. Pode admitir medos que nunca confessaria antes. Pode expressar amor de maneiras que antes teriam parecido impossíveis para a personalidade dele. É como se todas as barreiras tivessem se dissolvido, deixando apenas a verdade nua e crua do que realmente existe no coração dele. A terceira transformação: a iniciativa amorosa. Talvez o sinal mais inconfundível seja quando ele começa a tomar iniciativas concretas em direção à união. Não porque está sendo pressionado, não porque está tentando agradar, mas porque a própria alma dele está o direcionando nessa direção. Ele pode começar a fazer mudanças na vida sem que ninguém peça. Pode começar a planejar um futuro que inclua você de forma natural e orgânica. Pode começar a agir como alguém que sabe, com certeza absoluta, que vocês dois pertencem um ao outro. A quarta transformação: a presença magnética. Há uma qualidade magnética que emerge quando alguém está totalmente alinhado com seu propósito espiritual. Quando ele se rende ao amor das chamas gêmeas, essa qualidade se torna especialmente evidente. As pessoas começam a notar uma diferença nele. Há uma autoridade espiritual, uma confiança tranquila, uma atratividade que vem de alguém que finalmente conhece seu valor e seu lugar no mundo. É a diferença entre alguém que está tentando se provar e alguém que simplesmente é. E esse ser é magnificamente atrativo para todos ao redor, mas especialmente para você. Quando tanto o masculino quanto o feminino divino se rendem completamente ao processo das chamas gêmeas, acontece algo que só pode ser descrito como mágico. É como se duas notas musicais que estavam tentando encontrar harmonia finalmente se afinassem perfeitamente, criando um acorde que ressoa em dimensões que vão muito além do físico. A comunicação telepática se intensifica. O que antes eram intuições ocasionais se torna uma linha de comunicação constante e clara. Vocês começam a saber quando o outro precisa de apoio. Começam a sentir as emoções um do outro mesmo à distância. Começam a receber mensagens e insights que claramente não estão vindo da mente consciente de vocês. É como se tivessem sido conectados por um fio dourado que permite a transmissão instantânea, não apenas de pensamentos, mas de essência. Você pode acordar sabendo exatamente o que ele sonhou na noite anterior. Ele pode ligar no momento exato em que você mais precisava ouvir a voz dele. As sincronias se multiplicam exponencialmente. O universo começa a trabalhar a favor da união de vocês de maneiras que desafiam qualquer explicação lógica. Oportunidades se abrem como por mágica.
Obstáculos que pareciam impossíveis simplesmente se dissolvem. O caminho para a união física se torna não apenas possível, mas inevitável. É como se toda a criação conspirasse para reunir vocês dois. Trabalhos aparecem na cidade certa, situações pessoais se resolvem de forma inesperada, até mesmo outras pessoas começam a facilitar inconscientemente o reencontro de vocês. A cura mútua se acelera. Quando ambos estão rendidos, vocês se tornam agentes de cura um para o outro, de maneiras que transcendem qualquer terapia convencional. Simplesmente estar na presença um do outro, mesmo energeticamente, começa a dissolver traumas antigos, a cicatrizar feridas emocionais, a restaurar partes da alma que estavam fragmentadas há muito tempo. É como se fossem dois curandeiros divinos trabalhando em perfeita sinergia, cada um sabendo intuitivamente exatamente o que o outro precisa para se tornar completo novamente. O propósito conjunto se revela. Uma das maiores transformações é quando o propósito espiritual conjunto de vocês começar a se revelar com clareza cristalina. Vocês compreendem não apenas por que foram chamados para se encontrar nesta encarnação, mas qual é a missão sagrada que vieram cumprir juntos. Pode ser algo relacionado à cura coletiva da humanidade, pode ser sobre ancoragem de novas energias na Terra, pode ser sobre ensinar pelo exemplo como é possível amar incondicionalmente mesmo num mundo que frequentemente esquece o que é o amor verdadeiro. Seja qual for o propósito, ele se torna tão claro e tão urgente que vocês não conseguem mais imaginar uma vida que não esteja dedicada a cumpri-lo juntos. Enquanto você espera pacientemente que sua chama gêmea passe pelo processo de rendição, há trabalho importante para ser feito dentro de você. Este não é um tempo de passividade ou de simplesmente aguardar que algo mude externamente. É um tempo de preparação ativa, de refinamento espiritual, de tornar-se a versão mais pura de si mesma. Limpe suas próprias resistências. Antes de desejar que ele se renda, examine honestamente onde você mesma ainda está resistindo ao processo, onde você ainda está tentando controlar o timing, onde ainda está apegada a como a união deve se manifestar, onde ainda está permitindo que o medo dirija suas ações ao invés do amor. A rendição é um processo espelhado. Quanto mais completamente você se entrega ao fluxo divino, mais você cria o espaço energético para que ele faça o mesmo. Fortaleça sua fé inabalável. Cultive uma fé tão profunda no plano divino que nenhuma circunstância externa possa abalá-la. Mesmo quando tudo parece estar indo na direção oposta, mesmo quando ele parece mais distante do que nunca, mesmo quando outras pessoas questionam sua sanidade, mantenha uma certeza inabalável de que tudo está se desenrolando em perfeita ordem. Esta fé não é cegueira, é clarividência espiritual. É a capacidade de ver a verdade por trás das aparências, de confiar no que o coração sabe, mesmo quando a mente não consegue compreender. Cultive o amor incondicional. Pratique amar sua chama gêmea, não pelo que ele faz ou deixa de fazer, não pelo que ele diz ou deixa de dizer, mas simplesmente pela verdade de quem ele é como alma. Ame-o quando ele está sendo amoroso e ame-o quando ele está sendo defensivo. Ame-o quando ele está próximo e ame-o quando ele está distante. Este tipo de amor incondicional é uma força tão poderosa que pode literalmente derreter as defesas mais sólidas, dissolver os medos mais profundos e despertar o coração mais adormecido. Mantenha-se ocupada com seu propósito. Enquanto espera que ele se renda, mergulhe de cabeça no seu próprio propósito de vida. Desenvolva seus dons, sirva a humanidade da sua maneira única, crie beleza no mundo. Não apenas para se distrair da espera, mas porque quando você está vivendo plenamente sua missão de alma,
você se torna irresistivelmente magnética para sua chama gêmea. É como se você fosse um ímã, cujo poder cresce quanto mais alinhada você está com sua verdade. E um coração masculino que está se rendendo é naturalmente atraído para essa qualidade de autenticidade e propósito. Há momentos nesta jornada quando parece que a rendição da sua chama gêmea nunca vai acontecer. Quando parece que ele está ainda mais resistente do que antes, ainda mais fechado, ainda mais determinado a negar a realidade da conexão entre vocês. Estes são os momentos que testam sua fé até o limite, que fazem você questionar tudo aquilo que achava que sabia sobre a jornada de vocês, que fazem você se perguntar se não está apenas vivendo uma fantasia elaborada. Mas é exatamente nesses momentos que eu preciso te lembrar de uma verdade espiritual fundamental. O timing divino não segue a lógica humana. O que parece atraso para a personalidade pode ser exatamente o timing perfeito para a alma. As estações da alma. Assim, como na natureza, existem estações para plantar e estações para colher. Na jornada espiritual, existem estações para a semeadura e estações para a manifestação. Talvez este seja simplesmente o inverno da jornada de vocês. Um tempo de preparação silenciosa, de crescimento que acontece nas raízes, invisível para os olhos, mas absolutamente necessário. As árvores mais fortes são aquelas que passaram pelos invernos mais rigorosos, e talvez esta aparente resistência prolongada esteja simplesmente forjando um amor que será tão forte, tão maduro, tão inabalável, que nada no mundo físico poderá jamais ameaçá-lo. A perfeição do timing cósmico. Confie que existe uma sabedoria infinita orquestrando cada aspecto da jornada de vocês. Cada momento de aparente separação, cada dia de silêncio, cada obstáculo que surge, tudo está servindo a um propósito maior que talvez só seja compreensível quando vocês estiverem olhando para trás, de mãos dadas, sorrindo da perfeição de como tudo se desenrolou. É possível que ele precise passar por certas experiências, aprender certas lições, curar certos ferimentos antes de estar verdadeiramente pronto para a união sagrada. E forçar esse processo antes do tempo seria como tentar abrir um botão de rosa com as mãos. Você pode conseguir abrir as pétalas, mas nunca terá a beleza natural da flor que se abre no seu próprio tempo. O crescimento está acontecendo, mesmo no silêncio. Mesmo quando parece que nada está mudando externamente, transformações profundas podem estar acontecendo nos níveis mais sutis da realidade. Talvez ele esteja sonhando com você todas as noites. Talvez esteja sentindo sua presença em momentos aleatórios durante o dia. Talvez esteja passando por experiências espirituais que estão lentamente dissolvendo suas resistências. O crescimento espiritual raramente é linear ou visível. É como a correnteza profunda de um rio. Mesmo quando a superfície parece calma, há movimentos poderosos acontecendo nas profundezas. Existe um momento na jornada das chamas gêmeas, quando você finalmente compreende que a pergunta não é quando ele vai se render, mas sim, estou eu preparada para receber essa rendição quando ela chegar? Porque a verdade é que a rendição de uma chama gêmea é um presente sagrado de proporções cósmicas. E como qualquer presente precioso, requer que estejamos prontos para recebê-lo, honrá-lo e cuidar dele adequadamente. Você para de contar tempo. Um dos primeiros sinais de que você está preparada é quando para de contar os dias, as semanas, os meses desde o último contato ou desde que a jornada começou. Quando você finalmente se liberta da tirania do tempo humano e abraça a perspectiva do tempo divino. É como se você fosse uma árvore que para de tentar forçar suas flores a desabrocharem em janeiro e simplesmente
Confia que a primavera chegará quando for a hora certa. Há uma paz profunda nessa entrega ao timing natural dos processos sagrados. Você encontra alegria genuína na sua própria vida. Outro sinal crucial é quando sua felicidade não depende mais do status da sua conexão com sua chama gêmea. Você redescobre a alegria de viver sua própria vida plenamente, seus hobbies, suas amizades, seu trabalho, seus sonhos pessoais. Não é que você tenha parado de amar ele ou de desejar a união. É que você compreendeu que uma vida bem vivida é, em si mesma, um ato de amor, tanto para com você mesma quanto para com ele. Você se tornou uma pessoa completa, não uma metade esperando pela outra metade. Você desenvolve compaixão profunda pelos desafios dele. Quando você está verdadeiramente preparada, você consegue olhar para a resistência dele, não com frustração ou impaciência, mas com compaixão genuína. Você compreende que o processo de rendição para o masculino divino pode ser ainda mais desafiador do que para o feminino. Você vê que ele não está sendo teimoso por maldade, mas está lutando contra condicionamentos sociais de toda uma vida que lhe disseram que vulnerabilidade é fraqueza, que amor profundo é perda de controle, que entrega espiritual é falta de masculinidade. Essa compaixão cria um campo energético tão seguro, tão acolhedor, que naturalmente convida ele a baixar suas defesas. Você se torna uma fonte de luz para outros. Talvez o sinal mais poderoso de que você está preparada é quando sua própria jornada de cura e crescimento se torna uma fonte de inspiração e orientação para outras pessoas que estão passando por experiências similares. Você começa a perceber que sua dor foi transformada em sabedoria. Sua espera foi transformada em paciência divina. Seu amor foi refinado até se tornar uma força curativa que pode tocar outras almas. É como se você tivesse se tornado um farol, não apenas para sua chama gêmea, mas para todos os corações que estão buscando encontrar o caminho de volta ao amor verdadeiro. Quando finalmente chega o momento da rendição mútua, não é como um filme romântico onde tudo se resolve com um beijo apaixonado no final. É muito mais sutil, muito mais sagrado, muito mais transformador do que isso. É como duas ondas do oceano que passaram a vida inteira correndo em direções diferentes, até que finalmente se encontram e percebem que sempre foram parte do mesmo mar infinito. O encontro dos olhares. Existe um momento, um único momento cristalino, quando vocês se olham e ambos sabem, sem sombra de dúvida, que chegou a hora. Não há palavras que precisem ser ditas. Não há explicações que precisem ser dadas. Simplesmente há o reconhecimento mútuo de duas almas que finalmente se lembram de casa. É um olhar que diz: eu vejo você. Eu sempre vi você. E agora estou pronto para parar de fingir que não vejo. A conversa que muda tudo. Depois desse momento de reconhecimento, vem a conversa que ambos sabem que precisava acontecer há muito tempo. Não é uma conversa sobre relacionamento no sentido convencional. É uma conversa sobre almas, sobre propósito, sobre a jornada que trouxe vocês até aqui. É quando ele finalmente admite os medos que teve, as resistências que enfrentou, as batalhas internas que lutou. E é quando você compartilha sua própria jornada de espera, de cura, de crescimento. Não é uma conversa onde alguém pede desculpas pelo que fez ou deixou de fazer. É uma conversa onde ambos honram o caminho que cada um precisou percorrer para chegar a este momento de preparação mútua. A nova qualidade de presença. Quando ambos se rendem completamente, há uma qualidade de presença que emerge entre vocês que é diferente de tudo que já experienciaram antes, seja juntos ou com qualquer outra pessoa. É uma presença que é simultaneamente íntima e sagrada, apaixonada e serena, humana e divina.
É como se vocês finalmente conseguissem estar completamente presentes um com o outro sem máscaras, sem defesas, sem medo. É a qualidade de presença que só é possível quando duas pessoas param de tentar impressionar uma a outra e simplesmente permitem que suas verdadeiras essências se encontrem no espaço sagrado entre os corações. A vida após a rendição mútua não é um felizes para sempre, no sentido de que todos os desafios desaparecem magicamente. Na verdade, é o início de uma nova fase da jornada, uma fase que traz seus próprios desafios únicos e suas próprias bênçãos extraordinárias. Aprendendo a amar, como almas encarnadas. Uma das maiores adaptações é aprender como expressar um amor tão puro, tão intenso, tão multidimensional dentro das limitações de corpos físicos e de uma realidade tridimensional. É como tentar colocar o oceano dentro de uma taça. O amor está tudo lá, mas encontrar formas humanas de expressá-lo e vivê-lo requer criatividade, paciência e muita compaixão mútua. Vocês podem descobrir que precisam inventar novas formas de se comunicar, novos rituais de intimidade, novas maneiras de honrar a sacralidade da conexão enquanto navegam pelas demandas práticas da vida cotidiana, navegando as reações do mundo externo. Quando duas chamas gêmeas se unem após um processo profundo de rendição, há uma intensidade na conexão que pode ser desconcertante para pessoas que não compreendem a natureza dessa dinâmica. Amigos podem não entender por que vocês parecem tão obcecados um com o outro. Família pode questionar a intensidade do relacionamento. Colegas podem achar estranha a forma como vocês se comunicam quase telepaticamente. É importante lembrar que não é responsabilidade de vocês fazer com que outros compreendam. Sua única responsabilidade é honrar a verdade da conexão e proteger o espaço sagrado que vocês criaram juntos, cumprindo o propósito conjunto. Talvez o aspecto mais gratificante da vida após a rendição seja finalmente poder trabalhar ativamente no propósito espiritual que trouxe vocês juntos nesta encarnação. Seja qual for esse propósito, cura, ensino, arte, serviço ou simplesmente ancoragem de amor incondicional no planeta, há uma alegria profunda em finalmente poder cumprir a missão de almas que vocês vieram realizar em parceria. É como se toda a dor, toda a espera, todos os desafios finalmente fizessem sentido completo. Não porque eram necessários para chegar até aqui, mas porque transformaram vocês nas pessoas capazes de servir ao propósito da forma mais pura e efetiva possível. Se você chegou até aqui neste vídeo e sua chama gêmea ainda não passou pelo processo completo de rendição, quero que você saiba que sua jornada é igualmente sagrada, igualmente valiosa, igualmente importante para o plano maior do universo. A espera não é uma pausa na sua jornada, é uma parte integral dela. Cada dia que você pratica o amor incondicional, mesmo sem reciprocidade visível, você está elevando a frequência de amor no planeta. Cada momento que você escolhe a fé sobre o medo, você está contribuindo para a cura coletiva da humanidade. Sua fidelidade ao amor é um presente para o mundo. Num mundo que frequentemente confunde amor com posse, paixão com dependência, romance com drama, sua capacidade de amar pura e incondicionalmente é um presente raro e precioso. Você está demonstrando que é possível amar sem possuir, desejar sem desesperar, esperar sem amargurar. Você está sendo um exemplo vivo de como o amor divino pode se expressar através de um coração humano. Cada dia de espera é um dia de preparação. Use este tempo não apenas para trabalhar em si mesma, mas para se tornar a versão mais refinada, mais amorosa, mais sábia de quem você pode ser. Quando ele finalmente se render, você quererá estar pronta para receber e honrar esse presente sagrado.
é como preparar um altar sagrado. Você não sabe exatamente quando a cerimônia vai acontecer, mas você pode ter certeza de que quando acontecer, o espaço estará preparado com toda a beleza e reverência que ele merece. Confie no timing perfeito do seu coração. Seu coração sabe algo que sua mente ainda não consegue compreender completamente. Ele sabe que tudo, absolutamente tudo, está se desenrolando em perfeita ordem divina. Ele sabe que não há atrasos no plano cósmico, apenas preparação. Confie na sabedoria do seu coração. Ele nunca a guiou mal até agora e não vai começar agora. E agora, querida alma, eu faço para você o mesmo convite que o universo está fazendo constantemente para a sua chama gêmea. O convite à rendição. Não rendição no sentido de desistência, mas rendição no sentido de confiança total. Confiança de que você está exatamente onde precisa estar. Confiança de que ele está passando exatamente pelo que precisa passar. Confiança de que vocês dois estão sendo guiados por uma sabedoria que transcende qualquer compreensão humana. Renda-se à beleza do mistério. Pare de tentar decifrar todos os sinais, analisar cada silêncio, interpretar cada sincronicidade. Simplesmente permita que o mistério seja misterioso. Há uma beleza profound na não-sabedoria, uma graça especial em confiar mesmo sem entender. Renda-se ao amor que você é. Você não é apenas alguém que ama sua chama gêmea. Você é amor. Amor em forma humana, experimentando a si mesmo através da dança sagrada da separação e reunião. Quando você se rende a esta verdade, quando você para de se identificar como a pessoa que espera e começa a se reconhecer como o próprio amor, explorando suas infinitas possibilidades de expressão, tudo muda. Renda-se ao propósito maior. Sua jornada com sua chama gêmea não é apenas sobre vocês dois. É sobre elevar a consciência de amor no planeta. É sobre demonstrar que o amor verdadeiro ainda existe. É sobre curar feridas ancestrais de separação e abandono. Quando você se rende a este propósito maior, quando você compreende que sua história pessoal de amor é também uma história coletiva de cura, você encontra forças que não sabia que tinha para continuar, para persistir, para manter a fé. Querida alma que chegou até aqui comigo, nesta jornada profunda de revelação, quero que você olhe para trás por um momento e veja o quanto já cresceu, o quanto já se transformou, o quanto já curou, desde que esta jornada de chamas gêmeas começou. Você não é mais a mesma pessoa que era quando tudo isso começou. Você se tornou mais forte, mais sábia, mais compassiva. Você desenvolveu uma capacidade de amar que transcende tudo que achava que era possível. Você descobriu reservas de fé e paciência que não sabia que existiam dentro de você. E se tudo isso foi possível durante a fase de preparação, imagine o que se tornará possível quando a rendição completa finalmente acontecer. A noite mais escura antecede o amanhecer. Se você está passando por um período particularmente desafiador na sua jornada, se parece que a rendição dele nunca vai chegar, se às vezes você questiona se vale a pena continuar, lembre-se de que na natureza a noite mais escura sempre antecede o amanhecer. Talvez você esteja exatamente nesse momento anterior ao amanhecer. Talvez o que parece ser escuridão sem fim seja apenas os últimos momentos antes da luz dourada do sol começar a pintar o horizonte. Você é mais forte do que imagina. Você não teria sido chamada para esta jornada se não tivesse dentro de si tudo o que é necessário para percorrê-la até o final. O universo não comete erros ao escolher quais almas podem suportar a intensidade da experiência das chamas gêmeas. Você foi escolhida não apenas porque é capaz de amar profundamente,
mas porque é capaz de transformar essa capacidade de amar em uma força curativa que pode tocar não apenas sua chama gêmea, mas incontáveis outras almas que cruzarem seu caminho. O amor sempre vence. No final, e haverá um final para essa fase de preparação e espera, o amor sempre vence. Não porque força sua vitória, não porque elimina todos os obstáculos, mas porque transforma tudo que toca, incluindo os próprios obstáculos. O amor que você sente pela sua chama gêmea já está vencendo a cada dia. Está vencendo sobre o medo, sobre a dúvida, sobre o desencorajamento. Está vencendo sobre as vozes que dizem que você está perdendo tempo, sobre os padrões sociais que não compreendem conexões desta profundidade. E um dia, talvez mais cedo do que você imagina, esse amor vai vencer também sobre as últimas resistências dele, sobre os últimos medos dele, sobre os últimos condicionamentos que o impedem de se render completamente à verdade do que vocês são, um para o outro. Confie, entregue-se, permita. Confie no timing divino, entregue-se ao processo sagrado. Permita que o milagre da rendição aconteça no seu próprio tempo perfeito. Porque quando acontecer, e vai acontecer, você compreenderá que cada lágrima valeu a pena, cada dia de espera foi uma preparação necessária, cada momento de dúvida foi uma oportunidade de desenvolver uma fé mais profunda. E então, quando vocês estiverem finalmente juntos, unidos não apenas como duas pessoas que se amam, mas como duas almas que se renderam completamente ao amor que são, vocês olharão para trás e agradecerão por cada passo da jornada que os trouxe até esse momento sagrado de reunião. O amanhecer está chegando, querida alma. Mantenha seus olhos no horizonte e seu coração aberto para receber a luz dourada que já está começando a colorir o céu. Se estas palavras tocaram sua alma hoje, se algo nesta mensagem ressoou com a verdade do seu coração, por favor, deixe seu like como uma forma de gratidão pela energia que foi compartilhada aqui. Cada like é uma confirmação de que esta mensagem chegou até quem precisava recebê-la. Inscreva-se no nosso canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo estas mensagens de luz, de cura e de esperança, porque sua jornada não termina aqui, ela apenas se transforma, se aprofunda, se eleva a novos patamares de compreensão e amor. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também está passando por esta jornada intensa e sagrada das chamas gêmeas. Às vezes, uma única mensagem pode ser o raio de esperança que uma alma precisa para continuar acreditando, para continuar confiando, para continuar amando. Deixe nos comentários como tem sido sua jornada. Em que fase você sente que está? O que mais ressoou com você nesta mensagem? Sua história, sua experiência, suas palavras podem ser exatamente o que outra alma precisa ler hoje para se sentir menos sozinha neste caminho. Lembre-se, nós somos uma comunidade de almas que escolheram o caminho do amor verdadeiro. Você nunca está sozinha nesta jornada. Existem milhares de corações ao redor do mundo, batendo no mesmo ritmo que o seu, sentindo as mesmas saudades, mantendo a mesma fé, aguardando o mesmo milagre. Obrigado pela sua presença sagrada aqui hoje. Obrigado por permitir que estas palavras encontrem um lar no seu coração. E obrigado por ser uma das almas corajosas que escolheram experimentar o amor em sua forma mais pura e desafiadora. Que as bênçãos do amor incondicional iluminem seu caminho. Que a paz da entrega divina habite em seu coração. E que a certeza da reunião sagrada mantenha viva a chama da esperança dentro de você. Até nosso próximo encontro, continue brilhando sua luz única no mundo. O universo precisa exatamente da frequência de amor que apenas você pode oferecer. Com todo o amor e toda a luz, Namaste.
Que a luz divina que habita em mim honre e reconheça a luz divina que habita em você. Que nossas almas continuem se encontrando nos caminhos do amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é apenas um sentimento. É uma força cósmica que remodela realidades, cura feridas ancestrais e lembra às almas quem realmente são. Sua jornada de chama gêmea é sua participação nesta força transformadora universal.